pegue a carapuça que servir na sua cabeça. Você já ouviu esse ditado? Hoje vamos aí retomar esse assunto das cartas, mas só agora falando de cada característica dada em cada carta, sem ler, não vou retomar a leitura para não ser demorado, para que a gente aí termine essa série com a sensação de que valeu a pena, né? De que, puxa, eu recebi um alerta para isso, eu vou mudar nisso daqui, eu vou passar a fazer essa outra coisa aqui. É isso que eu espero para cada um de vocês e para mim, porque toda vez que eu estou aqui falando com vocês, não pense que minha vida é perfeita, não. Sou como qualquer um de vocês, estou aqui aprendendo. Tudo aquilo que o Espírito Santo vem ministrando ao meu coração, que eu vou falando, está ministrando também para mim. Então, puxa aí a cadeira, se quiser pegar uma água, uma xícara de café, fique à vontade. Bom, gente, então nós vamos agora começar lá da primeira carta, né, que foi para Éfeso. E o que foi falado para Éfeso? Primeiro, ela foi reconhecida, né, pela perseverança, né? Ela tinha a capacidade de resistir e manter a fé mesmo diante das dificuldades. Quantos de nós, às vezes, passamos por situações difíceis, mas que permanecemos firmes, né, na presença de Deus. E aí foi falado ainda na carta de Éfeso que eles ali demonstravam grandes esforços, né, nas obras de serviço com a comunidade, ou seja, eles estavam ali fazendo de fato a obra de Deus e também sendo intolerante com o erro, quando aparecia ali falsas doutrinas, coisas que não estavam batendo com a palavra de Deus, eles demonstravam ali uma intolerância muito grande quanto a isso. Eles, né, não aceitavam que heresias entrassem no meio da igreja e repeliam aquilo ali. E aí talvez você possa falar assim, nossa, Jocely, eu também sou assim, eu procuro viver uma vida correta. Quando alguém vem com algum ensinamento que eu vejo que está fugindo da palavra de Deus, eu já, né, dou o stop ali, alto lá, peraí que não é bem assim. E, poxa, ao que me parece, a igreja de Éfeso estava fazendo tudo certinho. Sim, e de fato, a carta começa justamente com elogios a esse respeito. Porém, o que estava acontecendo? Lembra que lá, se você não viu o vídeo, depois quiser ver sobre cada carta, aí esmiuçada, falando mais compassado, lendo o texto, tem aí na playlist da série os vídeos onde eu venho falando de cada carta. Mas aí, aqui, justamente foi que eles esqueceram de colocar lenha na fogueira, né? Quando a gente acende uma fogueira, se a gente não alimentar ali com mais gravetinhos, porque vai se queimando, virando carvão, e aí a madeira se queima toda a vida, todo carvão. E o que acontece? Fica ali ainda no carvão aceso um pouco de chama, fica ardendo ali, mas se não colocar mais lenha, a chama começa a se apagar. E era isso que estava acontecendo. E talvez seja isso que possa estar acontecendo com você. Já aconteceu comigo também. E a gente começa a viver ali no piloto automático e vai esquecendo de ter esse momento de intimidade com Deus para colocar a lenha na fogueira, para reacender a chama do primeiro amor. Lá fala, esqueceste o primeiro amor, né? E o que é esse primeiro amor? É essa chama ardendo no coração por estar na presença de Deus. É você estar tão feliz que você quer transmitir aos outros aquilo que você está sentindo. Você quer trazer outras pessoas para o seu lado, para viver também aquilo que você está vivendo, para sentir essa presença gostosa do Espírito Santo na sua vida. Então, foi justamente a falta de alimentar este compromisso diário com Deus que estava levando eles a fazerem as coisas no automático, embora estivessem fazendo as coisas certas. Só que a motivação do coração já não era a mesma. Já estava aquela coisa mesmo no piloto automático, como quem vai à igreja aos fins de semana porque acostumou.
É na igreja que eu vou, não tem nem outro lugar para ir. É, né, foi um costume adquirido. E hoje Deus está te chamando para voltar a colocar lenha nessa fogueira, para viver novamente nessa intensidade, viver o amor inicial, não só por Deus, mas também pelas pessoas da comunidade. Porque quando a gente, como eu falei, sente todo esse amor, a gente quer transmitir. Da mesma forma, quando esfria, que fica tudo no automático, o amor pelas pessoas vão se esfriando também. Porque tudo está conectado em Deus, no nosso Pai Celestial. Ele é a fonte da vida e de toda alegria. Então, se uma coisa tiver desconectada, que é a principal, todo o resto não vai funcionar. Você vai começar quebrando o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Note que antes de o próximo vem a ti mesmo. Então, é uma cadeia que só vai funcionar se aqui na frente estiver conectado da forma certa, no lugar certo. Não é mesmo? Então, aqui justamente a instrução é reavivar este amor em Deus. Aí seguimos para a igreja de Esmirna. O que acontecia com Esmirna? Esmirna, na verdade, foi uma das cartas que não teve ali puxão de orelha, só teve ali um reconhecimento e uma instrução, né? E a gente vê pessoas desse jeito. Talvez poucas, porque nessa vida conturbada que a gente tem, às vezes a gente começa mesmo a esquecer de colocar lenha na fogueira, mas o chamado hoje é para a gente se cercar de atitudes, de mudança de mentalidade, de mudança de hábito, para que a gente não se esfrie mais. Cada uma delas tem ali algo que a gente possa se espelhar para estar fazendo. E a Esmirna era aquela igreja extremamente fiel a Deus, extremamente fiel na sua fé, na sua busca, né, da sua espiritualidade. Era uma igreja que passava por muitas provações. Inclusive, eram pessoas pobres, eram pessoas com condições sociais, assim, bem abaixo, né? E, mesmo assim, elas se mantinham perseverantes, mesmo diante de todo aquele sofrimento. E, além delas terem essa questão, né, da escassez, elas ainda sofriam ali certa perseguição. Mas a palavra de Deus vem instruindo para que ela permaneça fiel, porque mesmo diante da adversidade, ela pode manter a esperança e a fé em Deus. Inclusive, lá no texto, fala assim, né, se acha pobre, mas tu és rica. Tu és rica, por quê? Porque a verdadeira riqueza está nessa conexão que temos com Deus. Então, se hoje você é uma pessoa que está enfrentando grandes dificuldades financeiras, dificuldades, às vezes, de estar sendo marginalizado, estar sendo, às vezes, menosprezado, sabe? Por causa da sua condição. Eu sei que isso causa certa tristeza, porque somos humanos, somos movidos por emoções. Mas lembre que você é rico quando você tem intimidade com Deus, quando você vive na presença de Deus. E não há nada que supere a alegria e o prazer. Não há dinheiro no mundo que pague a alegria e o prazer de estar na presença do nosso Pai Celestial. Se você ainda não experimentou o prazer dessa alegria, comece a ter momentos de intimidade com Ele, com compromisso, que logo, logo você vai experimentar e você vai falar assim, puxa vida, por que eu não comecei a ter esse compromisso antes? Né? E aí, as adversidades, elas vêm porque vêm para todo mundo, mas elas se tornam muito mais leves diante da grandeza do nosso Deus. Tem um ditado que fala assim, ó, não conte para Deus o tamanho dos seus problemas, mas conte para os seus problemas o tamanho do seu Deus. E é isso, é sobre a forma como que a gente está olhando, o ângulo que a gente está olhando. Quando a gente vê uma montanha estando de longe, ela não, a gente não, às vezes faz assim ó, com o dedo, a gente consegue cobrir ela com o dedo, não é assim? Dependendo da distância. Mas se a gente estiver de frente com ela, ela é gigante, ela é enorme, ela é imponente. Assim é o problema, se a gente ficar agora enfatizando ele vai ficar gigante na sua frente. Mas se você colocar Deus na frente, você vai enxergar aquele problema tão pequenininho que as coisas vão
passar mais leve, de forma mais suave, e você vai conseguir vencer cada etapa da vida. Permaneça fiel. Agora, a igreja de Pérgamo. Pérgamo, ela era uma igreja que, assim como Esmirna, era fiel a Cristo, sabe? Ela tinha ali alguns membros que passaram por martírios, foram mortos por causa da fé, estavam sendo perseguidos, né? Mas não negaram sua fé, porque entenderam que isso aqui é passageiro, que o depois é que conta, que a gente não deve se apegar às coisas dessa vida. E não estou falando que é para a gente viver de qualquer jeito, não dá importância às coisas, não. Não é isso. Mas é entender que, enquanto estamos vivendo aqui, a gente tem e deve dar o nosso melhor, mas a gente tem que viver a partir da luz de Cristo. Porque a partir disso, quando vier situações difíceis, a gente não irá se corromper. Porque aquele povo passou por perseguição. E hoje em dia nós temos países que têm perseguição a cristãos por estarem servindo e seguindo a Jesus. Mas uma vez que a gente entende que de fato isso aqui é passageiro e que o nosso galardão está lá no depois, a gente suporta, né? A Bíblia fala de Estevão. Estevão foi apedrejado. Mas na Bíblia fala que ele via a glória de Deus. Eu tenho para mim que nenhuma daquelas pedradas doeram tanto nele, porque ele estava concentrado na glória. E aí, a glória que ele estava vendo fazia ele suportar aquelas pedradas. E ele alcançou a salvação, porque não negou o nome de Jesus. Eu sei que não é fácil quando fala de perseguição, né? De alguém morrer. Não é fácil, porque, como falei, as emoções balançam. Uma coisa é falar, outra coisa é viver. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Só que eu posso garantir que se você estiver vivendo intimidade com Deus, aí você se torna uma fortaleza. Porque você não está lutando com a força dos seus braços, e sim com a força de Cristo, com o Espírito Santo te guiando a todo instante. Eu passei por uma situação na minha vida há bastante tempo atrás, há anos atrás, bem acho que uns quase 15 anos atrás, que na época, eu já até, nos meus estudos bíblicos junto com a Magda, eu cheguei nessa consciência em um dos momentos onde Deus estava tratando conosco de coisas vividas no passado, porque se você não assistiu a playlist da nossa jornada com Deus, eu sempre deixo aqui abaixo dos vídeos essa playlist onde eu venho contando ali como tudo começou, inclusive, né, para eu estar aqui falando, e foram experiências que a gente foi vivendo e Deus veio trabalhando conosco cada etapa e está trabalhando, né? Não acaba. Enquanto estamos aqui, estamos aprendendo e melhorando cada dia mais para aquele grande dia. E uma das coisas que ele me fez ter consciência é de que lá atrás, como eu falei há quase 15 anos atrás, diante de uma situação que eu me vi ameaçada, perseguida, eu tive medo e naquele momento eu deixei simplesmente o mal usar minha boca. Eu deixei o mal usar minha boca contra mim mesma. E aí eu menti. Eu menti. E foi uma situação muito, como que eu posso falar? Amedrontadora naquele momento para mim. E naquele momento, na minha cabeça, a única forma de eu me defender era daquele jeito. Olha para você ver, o mal, ele faz isso. Ele vem, ele coloca um medo tão intenso na sua cabeça, e aí como você não está vivendo uma vida de intimidade com Deus, você está fraco na fé. É o que a igreja poderia acontecer a qualquer momento com alguém lá da igreja de Éfeso, porque não vai alimentando, e aí acaba fazendo a coisa na mesmice, e um belo momento se sente ameaçado, e acaba se corrompendo. E depois, recentemente, depois de estar vivendo neste momento com Deus, eu passei uma outra situação desafiadora também, que eu simplesmente
Aliás, eu estou fazendo confusão. A situação que eu passei, desafiadora, onde eu me mantive firme, foi há bem mais tempo atrás. Agora, eu já passei por várias situações e estou firme, porque estou nessa conexão com Deus. Mas a situação mesmo foi o seguinte: Deus me trouxe à memória algo que tinha acontecido há 20 e tantos anos atrás, onde eu tinha uma vida não de intimidade como eu tenho hoje, do compromisso diário, mas da minha forma, do jeito que eu tinha o conhecimento, eu buscava e eu estava conectada com Ele, sabe? Eu tinha uma vida de compromisso com Ele. E foi algo assustador, onde, diante de uma grande ameaça, eu me mantive firme, eu não arredei pé. E eu falei: pode fazer, vai em frente, porque eu estou falando a verdade e não tem como eu mudar isso. A verdade é essa: se você não aceita, então faz o que você quiser. E eu não arredei pé, e eu estava sentindo medo, mas ao mesmo tempo confiante de que se eu estava com a verdade, Deus estava comigo. E aí, depois, né, passado muitos anos, eu fui, assim como a igreja de Éfeso, esfriando, né, deixando o primeiro amor, fazendo as coisas no automático, E aí, de repente, passei por uma situação tão amedrontadora quanto a que eu tinha passado lá bastante tempo antes. E neste momento, por eu estar fria na fé, eu deixei o mal usar minha boca contra mim mesma. E isso me causou um problemão que até pouco tempo atrás eu ainda estava sofrendo consequências dessa minha atitude. Então, gente, é algo assim que eu posso falar, que se você estiver na presença de Deus, assim como Estevão estava, nada, por mais amedrontador que seja, vai te tirar do centro da vontade de Deus. Vai te fazer ter tanto medo ao ponto de você negar sua fé. Pode ter certeza disso. Então, seguindo aí agora, lá eu estava falando ainda de Pérgamo, né? Então, Pérgamo, eles ali tinham membros sendo perseguidos, mortos, por causa da palavra de Deus. E aí, eles também eram pessoas que, apesar ali de influências negativas que estavam tendo na igreja, eles se mantinham firmes nos seus princípios. Eles estavam ali também se mantendo firmes. Porém, algumas pessoas estavam sofrendo influências de falsos ensinamentos, de idolatria. E aí, Jesus vem falando assim: olha, arrependa-se dos erros e volte-se para a pureza dos ensinamentos originais. Não deixe que falsos ensinamentos entrem e corrompem vocês. Vocês têm algo a seguir. Nós hoje temos a palavra de Deus a seguir. Tudo que for contra a palavra de Deus, a gente não pode. Mas isso aqui faz sentido. Não tem que fazer sentido. Tem que estar condizente com a palavra de Deus. Porque às vezes você está com a mente tão conturbada que tudo passa a fazer sentido para você. E aí entra aquela frase: não tem problema, não tem importância. E nessa vai se perdendo e coisas erradas vão entrando, né? E aí a instrução vem justamente falando: arrependa-se e volte-se para as purezas dos ensinamentos originais. Seja firme na sua fé, resistindo às tentações. Eu lembrei de quando Paulo estava instruindo Timóteo. Paulo deu essa instrução para Timóteo. Timóteo, lembre-se de se apegar àquilo que eu te ensinei, aquilo que seus pais, sua avó, acho que era avó, te ensinou, a palavra de Deus, genuína. Não deixe se corromper e não deixe que, porque você é novo, venham pessoas querer tirar sua legitimidade, porque você foi bem preparado para desempenhar o seu papel. Sabe? Paulo instruiu Timóteo desse jeito. E aqui
essa carta a Pérgamo está nos instruindo justamente a isso também. E sempre voltando à questão da presença de Deus, né? Como eu citei aí, esse testemunho meu pessoal, de que se a gente estiver conectado, as coisas tudo vão fluir, né? Aí depois vem a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira era conhecida por seu grande amor e serviço, né? Ela era aquela igreja que ela realizava muitas obras, né? Na comunidade. Ela cuidava do povo. Só que ela estava sendo muito tolerante com o pecado, com falsos profetas, estavam acontecendo coisas que ela estava meio que fazendo vista grossa. Estava sendo tolerante com coisa errada. E a palavra de Deus nos manda ser firmes, que seja a palavra do homem sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Então, eu não posso ser tolerante com o pecado. Aliás, Deus ama o pecador e nós também devemos amar. Mas o pecado Deus não ama. Deus não tolera pecado. Então, assim como ele não tolera o pecado, nós também não devemos tolerar. A gente deve repreender o erro. Mas note que repreender o erro é diferente de você pegar aquele irmão que está ali errando e escorraçar com ele, sabe? Ah, você é isso, você é aquilo, você é um pecador. Todos nós somos, né? Aliás, Jesus morreu, foi para nos limpar do nosso pecado. E João vem falando, se algum de vós falar que não peca, está mentindo. Porque enquanto nós estamos na condição humana, a gente está sujeito. Então, a gente jamais pode falar que nunca mais vai errar, né? E aí, João vem advertindo, não pequeis, mas se pecardes, porque ele sabe que tem possibilidade de em algum momento tomar um escorregão, chama Jesus, o advogado, o justo juiz. Então, quando a gente vai advertir alguém porque está no erro, é com humildade. É você apontar o erro, não confundir. É como um pai que vai corrigir uma criança, em vez de falar, ah, você fez essa bagunça aqui, você é bagunceiro, você é isso, você rotula a pessoa. E a pessoa não é aquilo, ela está cometendo aquele erro. Então, quando a gente vai repreender alguém, seja quem for, um filho, um amigo, a gente vai mostrar, apontar, olha, isso aqui não está certo, né? Uma criança, por exemplo, é muito melhor para corrigir uma criança do que você ficar falando nisso, incultando na cabeça dela que ela é levada, que ela é teimosa, que ela é desobediente, e ela vai se tornando cada vez mais desse jeito. É diferente quando você chega para a criança e fala assim, nossa, mas você é uma criança tão obediente, mas ultimamente você está desobedecendo. O que está acontecendo? Você não combina com isso. Você foi feita em imagem e semelhança de Deus. Você é uma princesa, você é um príncipe. Olha, essas atitudes não combinam com a princesa. Essas atitudes não combinam com um menino honrado que Deus te criou para ser. Isso faz a pessoa, e eu estou dando exemplo aqui com filhos, mas isso para repreender uma pessoa, fala, puxa, olha, esse caminho que você está indo vai te levar para algo ruim. Deus não te fez para isso. Sabe? Aí você faz a pessoa pensar, acordar, fala o quê? É mesmo, olha, sabe? E aí a pessoa tem vontade de mudar. Quando você vem tacando pedras, a pessoa fica, tem horas que envergonhada, e aí a vergonha vai fazer ela sair daquele lugar e não querer mais voltar, né? Viver em comunidade ali, e ela vai se aprofundar cada vez mais no erro. Então, quando a gente vê algo, a gente tem que repreender aquilo que está de errado. Então, a instrução para a igreja de Tiatira é justamente arrepender-se do pecado, afastar-se das práticas que levam ao erro, ser vigilante e ter discernimento, não permitindo que a mentira se infiltre na vida deles.